Bom dia a todas e todos e obrigada por estarem aqui conosco hoje. Meu nome é Patrícia Schmidt e eu sou sócia-diretora da KPMG do escritório de Belo Horizonte. E este evento está sendo realizado como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher. Essa é uma iniciativa do NOW, que significa KPMG's Network of Women, grupo criado para promover o desenvolvimento e o incentivo à carreira das mulheres na KPMG, bem como networking entre executivas do mercado. Desde 2017, a KPMG vem organizando um almoço com profissionais mulheres do mercado mineiro nos meses de março. Devido às restrições atuais, optamos por promover este evento de forma remota, para não deixar de nos conectar. E é com muito prazer que eu apresento a nossa agenda de hoje. Primeiramente, teremos a sócia de Tex e co-líder do NOW da KPMG no Brasil, Stella Zanata, apresentando o estudo que foi feito pela KPMG nos Estados Unidos, que se chama Acelerando o Futuro das Mulheres nos Negócios. O estudo aborda a síndrome da impostora e a questão da autoconfiança das mulheres no mercado de trabalho. Após essa apresentação, teremos um debate com 3 ilustríssimas convidadas. E desde já, gostaria de deixar registrado o nosso agradecimento por terem aceito o nosso convite. Carolina Lobato, Head de Legal da Anglo-América. Miriam Buenos Aires, diretora de Controladoria da Localiza. E Roberta Porto, Compliance Officer da Fundação Renova. Vocês podem postar perguntas no chat e iremos respondê-las na medida do possível. Sem me alongar mais, passo a palavra para você, Stella. Oi, bom dia. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Meu nome é Stella Zanata, eu sou sócia de impostos da KPMG. Igual a Patrícia comentou, um lado B meu, voluntário na KPMG, é ser co-líder do NOW, que é nosso pilar de mulheres, dentro do Comitê de Inclusão e Diversidade. Nós trabalhamos com mulheres nas questões de gênero há 12 anos, e há 3 anos nós abarcamos os outros pilares, né? Então, nós criamos o CID, que é o nosso Comitê de Inclusão e Diversidade. Então, convido a todos e todas, no site da KPMG tem mais informações sobre o Comitê de Inclusão e Diversidade, sobre o NOW, mas hoje eu estou aqui para falar sobre esse estudo que a Patrícia comentou, que a KPMG Estados Unidos fez recentemente, com 700 executivas, sobre a síndrome da impostora. Então, para começar, eu sei que todas nós passamos por isso. O estudo fala em 70%, mas as mulheres, assim, em algum momento das nossas carreiras, nós passamos pela síndrome da impostora. E é um assunto que está muito em voga na mídia, né? Vocês veem na internet, estudos, outras pessoas falando sobre o assunto, mas não é um assunto novo, né? Você conversando com outras pessoas, com executivas da minha idade, ou executivas que têm mais experiência, elas vão falar, poxa, eu passei por isso, mas não tinha esse nome, né? Então, acho que hoje, né, os jovens, né, essa geração milênio, essa geração que está chegando, eles são muito bons em rotular as coisas, né? A gente passou por muitas coisas na nossa carreira, mas a gente muito que não sabia o que estava acontecendo. Será que aconteceu comigo? Né? Será que eu fui, poxa, será que eu sou machista? Será que eu sou homofóbica? Será que, enfim, tantas coisas, né, que hoje as pessoas, nós gostamos de rotular. Então, acho que o síndrome da impostora é um pouco disso também. Todas nós passamos em algum momento da nossa carreira, ou vamos passar, porque pode ser por fases, mas a gente não dava esse nome. Então, eu agradeço primeiro, então, a presença de todas as convidadas aqui, Patrícia pelo convite, e vocês da audiência. Márcia vai está nos ajudando também, que é a nossa profissional do marketing. Ela liberou perguntas e respostas, eu vou, depois da apresentação, a Patrícia vai moderar o painel com as executivas convidadas, mas eu vou ficar por aqui, caso vocês tenham perguntas no final. Combinado? Então, obrigado e bom dia a todas. Bom, como a Patrícia falou, esse é um estudo que nós fizemos em 2020, no final de 2020, pela KPMG Estados Unidos, e que, pela relevância do assunto, nós decidimos não replicá-lo no Brasil e só traduzi-lo. Por quê? A gente leu o estudo e falou assim, mas isso acontece com a gente também. Isso não é uma situação só das executivas americanas, né? E por conta também da relevância, nós fizemos até um evento com a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, que vocês podem ver no YouTube da KPMG, né, em março,
igual a Patrícia falou, esse evento de hoje também está sendo parte das comemorações do mês da mulher. A gente só não fez em março por conta dos feriados de São Paulo, né, que iam ter, depois não teve, enfim, que o Martin é de São Paulo, eu também sou de Campinas, não ia afetar, mas mais pela Márcia. Então, mas é importante fazer, a gente não ia deixar de fazer. Então, esse estudo teve 700 mulheres executivas que já estão em alta posição na hierarquia corporativa. Então, não são mulheres líderes já que responderam a pesquisa, são todas mulheres líderes, né, com anos de experiência. Agora, o que é a síndrome da impostora, né? Como eu falei um pouco no começo, e acho que vale a pena nós lermos o conceito com calma para refletir, absorver, né? É a incapacidade persistente, quer dizer, você sempre pensa que o seu sucesso, você não acredita que o seu sucesso é merecido e foi alcançado com trabalho, habilidades e capacidades diferenciadas. Nós acreditamos que o êxito ocorreu por acaso, por sorte, ou por estar no lugar certo na hora certa. E frequentemente essa crença vem acompanhada de sentimentos de dúvida, medo do insucesso, do fracasso ou autossabotagem. Esse é o conceito, e acho que com esse slide e com essa frase a gente consegue parar e pensar, poxa, acho que isso acontece comigo também. Ou eu consigo observar isso em algumas pessoas que trabalham comigo. A gente trouxe um exemplo para vocês, né? A Maria, né? Ela trabalha, um exemplo, ela, como todas nós, né? Trabalha arduamente durante toda a sua carreira, ela foi promovida, ela tem agora uma equipe, externamente ela está feliz, satisfeita, confiante, equilibrada, né? Mas interiormente ela se questiona: estou realmente qualificada para liderar essa equipe? Meus colegas vão pensar que eu pertenço a esse lugar? Eu corresponderei às expectativas dos meus líderes? Ela duvida que ela seja realmente apropriada para o papel executivo que alcançou. E Maria, obviamente, experimenta a síndrome da impostora. Quais são os fatores que nós trazemos como síndrome da impostora? Quais são os gatilhos, né? Hoje, como eu falei no começo, todas nós passamos, é muito difícil, assim, tem um estudo também que uma parte da população que respondeu não se identifica com a síndrome, mas uma pequena parte, um pequeno percentual, mas eles falam que aproximadamente 70% das pessoas, homens e mulheres, vão passar pela síndrome do impostor durante a vida. Que a síndrome do impostor, eu vou falar um pouco para frente também, ele não é só para mulheres, né? Obviamente, ele também acomete aos homens. Então, alguns gatilhos que começamos a ter com a síndrome da impostora. Algumas experiências pessoais, família, estereótipos e rótulos, a cultura corporativa, a dinâmica da força de trabalho, mídia social, depressão, ansiedade, diferenças culturais. Trazer alguns exemplos, né? Depressão, ansiedade, quando nós temos pensamentos repetitivos, que nós não somos capazes de performar aquele trabalho ou aquela reunião, mesmo hoje essa apresentação, né? Poxa, será que eu vou dar conta? Será que a Patrícia depois ela não vai me convidar mais, né? Como é que vai ser? Então, a gente sempre começa a pensar repetidamente, traz ansiedade, né? A mídia social, claramente, hoje em dia, você vê pares, né? Por que que nós temos tanta ansiedade? Por que que nós ficamos tão sujeitos às pressões da mídia social, né? LinkedIn, que é a mídia social profissional, né? Você vê as outras executivas, pares, enfim, se fala, começa a se comparar. Pô, será que eu sou tão boa? Será que as pessoas, em algum momento, as pessoas vão descobrir que eu sou uma impostora, que eu não mereço estar aqui, né? Que eu não tenho capacidade técnica ou capacidade, experiência profissional para estar onde eu pertenço, no meu cargo, né? Performando o que me pagam para eu fazer, né? Experiências, família, experiências pessoais, né? Se você não tem, que é o próximo slide, se não, você não tem experiência na sua família, se você é a primeira pessoa que fez faculdade, que vive no mundo corporativo, isso pode sim ser um gatilho. Esse exemplo aqui, minha mãe ficava em casa e meu pai era professor. Eu não tinha exemplos de como era o sucesso corporativo. Então, como se você não tem exemplos, como você vai fazer, né? Como a gente vai se sentir confortável naquele lugar, né? Experiências pessoais. 54% das pesquisadas concordaram que quanto mais bem-sucedidas, mais solitárias ficam no topo, porque entram em novos grupos de colegas. Isso da esquerda, isso do meio também, depois a gente vai falar sobre dicas, né? Sobre como você mitigar a síndrome da impostura, como você diminuir isso.
e um pouco passa pelo networking, né? Um pouco passa pela rede de apoio de outras mulheres executivas durante a jornada corporativa, né? Durante a sua carreira. Isso auxilia e diminui em você esse sentimento de eu não pertenço. Porque na sua empresa você pode ser a única no C-level, ou a única gerente, ou a única mulher que toma decisões, ou líderes, não importa. Mas isso faz, como está dito aqui no meio, faz você se sentir muito solitária, né? As pessoas também sentem muito, você se sente muito julgada em qual sentido? Por ser é mulher, ela toma essa decisão porque ela é mulher. Esse porque ela, esse complemento da frase, né? Não é ela tomou essa decisão, ela tomou essa decisão, esse complemento porque ela é mulher, ele nos afeta, né? E muito. E a gente sabe, por vezes, a gente escuta muito isso também de outras pessoas, dentro de casa, no trabalho também, em todos os ambientes, né? A gente precisa parar com isso. Esse porque ela é mulher, porque essa diferença, nós temos sim diferenças entre homens e mulheres, claramente, mas no trabalho, nossas diferenças, elas são positivas e são também, não é porque nós somos mulheres que nós decidimos dessa forma, né? E diferença cultural, claramente. Por ser estrangeira, às vezes eu tinha pontos de vista diferentes do resto da comunidade. E isso me fazia acreditar que não pertencia. Isso quando muitas de vocês, né, muitas de nós aqui já trabalhamos, fizemos mobility, né, em outros países, e quando você chega, a gente já me falaram assim, por que que você não ficou? Já perguntei isso para uma pessoa, porque ela foi para os Estados Unidos pela KPMG e voltou. E ela teve uma oferta para ficar permanente lá. Eu pergunto, mas por que você não ficou, né, nos Estados Unidos? Ele falou assim, porque eu sempre ia ser um estrangeiro, eu nunca ia ser um deles, né? Então tem isso também, né? Essa diferença cultural, ela faz diferença, ela afeta a minha carreira, claramente. A gente trouxe aqui alguns depoimentos. Então, de acordo com 77% das mulheres executivas da pesquisa, a variação entre o que elas esperavam de sua vida ou sua carreira e a realidade disso pode desencadear a sensação de ser uma impostora. Então, num exemplo, né? Temer que as pessoas ao seu redor não acreditam que elas são tão capazes quanto esperado. Como negra, muitas vezes sou desafiada e ouso direta ou indiretamente que não mereço estar em meu lugar. Sou questionada, e não é incomum que subordinados do sexo masculino me tratem desrespeitosamente. Enfim, não vou ler os outros depoimentos, vocês podem, fiquem à vontade para ler, mas todas e todos aqui já presenciamos algumas situações nesse sentido, né? Eu tenho gerentes, por exemplo, que me reportam diretamente, homens e mulheres, né? E eu trabalho com o NOU, eu sou co-líder do NOU há 4 anos, no nosso grupo de mulheres, né, como a Patrícia falou. Então, nós fazemos ações internas e externas. E eu fui procurar ser co-líder do NOU, trabalhar com o NOU voluntariamente, por conta também da minha experiência pessoal e também para me desconstruir, claramente. Eu tenho gerentes, homens e mulheres, e se eu não trazer para o meu consciente, que, poxa, eu quero fazer um projeto com ela, eu quero desafiar essa profissional, os homens, eles ficam dentro na minha porta e falam assim, olha, Estela, vamos trabalhar junto? Vamos fazer esse projeto? Vamos fazer tal coisa? E as mulheres, elas têm o perfil, assim, que nós trabalhamos. A gente tem, assim, nós cuidamos de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Não só do trabalho, agora na pandemia, também com as responsabilidades, não só da casa e da vida pessoal, familiares, enfim. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se eu sempre penso, poxa, mas o que eu estou fazendo para os meus aconselhados, para as pessoas que trabalham comigo? Né? Será que as profissionais gerentes, as profissionais mulheres estão sendo valorizadas? Eu tenho que ter simpatia, né? Então, esse pensamento, esses depoimentos que nós lemos na pesquisa, que vocês podem ter acesso a todos, você consegue totalmente se relacionar com isso, você consegue pensar e se colocar no lugar. Agora, eu acabei de falar de homens e mulheres, né, gerentes, meus gerentes homens e mulheres, mas os homens também, igual eu disse há pouco, né, os homens também sofrem da síndrome do impostor. Mas olha que interessante, as mulheres da pesquisa disseram 74%, elas não acreditam que os homens sofram tanto quanto as mulheres, que eles duvidem tanto de si mesmo como nós. Então, esse 74% significa que
elas acreditam que os homens passem por isso, mas elas acreditam também que eles experimentam dúvidas, mas elas acham que eles não admitem, não falam sobre isso, ou fazem um trabalho melhor para encobrir isso. Então, quando esse estudo chegou no Brasil, a gente leu pela primeira vez, nós fizemos várias rodadas internamente, com a liderança, nós fizemos eventos, nós falamos com sócios sobre esse assunto. E foi interessante realmente porque quando a gente fala síndrome da impostora, as mulheres elas já leram sobre o assunto, alguma coisa. Elas já sabem do que é falado, do que está sendo falado. E quando se fala síndrome da impostora dentro do contexto profissional, elas dizem, poxa, eu posso nunca ter escutado, mas eu entendi o que você falou. Agora, os homens, você vê que interessante, os homens não. Eles sempre perguntam, o que é isso? E a gente explica. Ah, assim, não isso daqui, você entende que você está naquele lugar, mas você não merece estar. As pessoas vão te descobrir. É esse impostor nesse sentido, as pessoas vão descobrir que você não merece estar ali. E o homem fala, mas como assim? Por que você não merece estar ali? Entendeu? É engraçado mesmo, foi engraçado ter essa percepção. Até convido vocês a fazerem isso dentro de casa, com os pares de vocês e com os times que vocês têm no escritório. O quanto, mesmo você explicando o conceito para o homem, eles não têm, é diferente, entendeu? Você joga o conceito para um grupo heterogêneo de homens e mulheres, com diferentes backgrounds, jovens, e, né, mais experiência, as mulheres, mesmo que elas não tenham escutado, elas vão falar, eu entendi o que você está falando, sim, não tinha esse nome, foi em outra época, mas eu consigo entender. Agora, o homem fala, mas por que eu não mereço estar onde eu estou? Engraçado, é interessante, né? Façam o teste. Como eu disse anteriormente, 11%, óbvio que isso não acontece com todas as mulheres também, né? Então, 11% das mulheres executivas da pesquisa falaram que não se identificaram com a síndrome da impostora. Então, embora muitas dessas mulheres admitam que se sentiram inseguras ou experimentando dúvidas e incertezas, em algum ponto da carreira, isso foi muito spot, foi muito pontual, por alguma situação específica que elas não acreditam que isso impactou exatamente a carreira delas ou isso fluiu diferente, fez fluir a carreira diferente. Então, um depoimento nesse sentido, né? Eu não me senti uma impostora, apenas senti a necessidade de melhorar rapidamente nas atribuições das minhas competências essenciais. Obviamente, também, né, todos nós sentimos, ou grande maioria de nós sentimos, a síndrome da impostora em algum momento de nossas carreiras, nós também não ficamos, a mulher não tem isso, né, de ficar assim, né, poxa, eu sinto isso e o que eu vou fazer, né, me abater e não vou fazer nada. Nós fazemos também, óbvio. O que nós procuramos, quais são os gatilhos que nos prejudicam, a gente vai procurar rapidamente nos adaptar para a próxima fase da carreira, do próximo cargo, né? Nós fazemos isso. Enquanto essas mulheres executivas gostavam de abrir caminho a seguir, a síndrome da impostora, às vezes, estava perto de lembrá-las de que eram a única mulher sentada na mesa. Então, isso acontece porque quando essas mulheres se sentem sozinhas, elas são as únicas. Mas, em vez disso, em vez de se sentirem inseguras, elas se sentiram assim energizadas, elas gostam, essas situações motivacionais, né? Gosta de ser diferente. E eu falo isso também nas nossas palestras do NOW. Isso me trouxe, a maturidade profissional me trouxe isso. Eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente, mas eu também não quero ser diferenciada mais. Antigamente, quando eu era mais nova, né, eu pensava assim, no começo da carreira, eu quero ser diferenciada. Diferenciada é positivo, tem um viés positivo. Mas hoje em dia eu não vejo mais assim. Hoje em dia eu quero ser diferente. Todos nós somos diferentes. Ninguém de nós é igual, em nenhum aspecto, não adianta nem no gênero. Né? Nós todas somos mulheres diferentes, obviamente. Né? Então, eu quero ser diferente. Eu acho que isso tem um pouco a ver com esse depoimento. Né? Quando acontece alguma coisa que nos puxa para cima e nos desafia, o desconforto traz o crescimento. Acho que isso que eu busco todo dia, isso que eu trago comigo atualmente. Né? Não me sentir paralisada e sim desafiada. Acho que faz diferença. Então, agora passando para a parte, assim, superando, né, a parte da pesquisa que fala isso, né, que eu gosto muito.
Então, 40, que eu disse há pouco, 47% das entrevistadas falaram que ter uma liderança solidária. Então, se a sua liderança, homem ou mulher, é solidário, né, com você, trata desse assunto, conversa sobre esse assunto, faz diferença, e faz mesmo. Se o seu, às vezes eu brinco com o meu pessoal, falo assim, vou dar um cartaz, vou dar um diploma para você. Ó, você sabe, você é capaz e você está preparado para isso, né? Às vezes precisa que alguém que te fale, né, te mostre, sim, com fatos e dados que você está preparado. Não precisa, né? Mas ajuda, é bom. 28% se sentir valorizado e recompensado de forma justa, como fatores de ambiente de trabalho positivo. Claro, se você tem um ambiente saudável de trabalho, um ambiente colaborativo, isso também, né, que as pessoas não têm aquele ambiente muito competitivo, né? Competitivo todos os ambientes de trabalho são, mas aquele ambiente competitivo que não é saudável, né? Um ambiente tóxico de trabalho, né? Que as pessoas têm muito aquela questão de, nossa, eu quero o cargo daquela pessoa, ou aquela que começam a falar a rádio peão, né? Muito forte, enfim. 25% fazer parte de uma equipe colaborativa, falei, a promoção do trabalho em equipe e de uma cultura inclusiva. Abraça as necessidades de cada um. Isso, claro, assim, o nosso Comitê de Inclusão e Diversidade passa por isso. A KPMG no Brasil, nós temos esse comitê há 4 anos, como falei, o NOA 12, e todo mês o presidente da KPMG América do Sul, que é o Charles Crick, participa da reunião. A Luciene Magalhães, que é a nossa head de pessoas, América do Sul também no Brasil participa. Uma reunião de 2 horas para falar sobre inclusão e diversidade, das nossas ações, para as pessoas se sentirem mais confortáveis e acolhidas. Né? E a KPMG acredita nisso e isso faz a diferença no nosso negócio hoje. Então, obviamente que isso faz diferença também aqui para superar a síndrome da impostura. Isso a gente separou no slide, nós identificamos no slide, né, nós colocamos mais luz nesse assunto, que 72% das mulheres executivas confirmaram que procuraram mentoria ao duvidar de suas habilidades para assumir novos papéis. A mentoria faz sim diferença. Se você tem um mentor, que você possa, com ele, tratar das questões da sua carreira, faz diferença. E o mentor, a figura do mentor, ela não precisa necessariamente ser de dentro da sua empresa. Ela pode ser de fora. Meu mentor, ele não é da KPMG, ele é um profissional que eu trabalhei com ele em outra empresa, e a gente até hoje conversa, assim, 2, 3 vezes no ano, no mínimo, a gente vai jantar. Agora não, né? Agora é virtual, tudo virtual, né? Mas nós paramos e conversamos, ele fala sobre minha carreira, eu falo o que está acontecendo naquele ano, ou naquele momento, e ele me ajudou muito, porque ele me dá uma outra perspectiva, né? Além dele ter mais experiência, ele é do mercado financeiro, é uma outra visão, né? Ele traz, no meu caso, fez diferença, assim, que eu já tenho um relacionamento prévio com ele profissional, né? Ele já foi meu chefe, então ele me conhece como eu trabalho, enfim, como eu sou. Então, os comentários que ele me faz, as nossas conversas sempre fizeram muita diferença na minha carreira. Então, e o mentor é diferente do sponsor, que nós todas precisamos também. O sponsor, sim, ele é uma figura diferente, que ele é de dentro da sua empresa, né, que ele vai te levar, ele vai te puxar, ele ou ela, né, não vou falar ele homem, ele ou ela te puxa dentro da sua empresa e ele vai falar por você. É tipo um advogado. Eu sou advogado, muitas devem ser também. É tipo seu advogado, né? Poxa, por que não a Estela? Por que não Patrícia? Para aquela posição, para aquele desafio diferente. Isso é um sponsor. Então, nós temos que ter, assim, são várias caixinhas, né? Mas a síndrome da impostura faz muita diferença a gente procurar um mentor. Então, mudando as percepções, que muitas mulheres descrevem que foram criadas em famílias com papéis de gênero claramente definidos, e como adultas, elas reconheceram a necessidade de redefinir esses papéis. Claro, né, que igual consigo comigo, eu sou japonesa, né, sou uma cultura asiática que é muito, e o papel da mulher é muito questionado, né, tem, assim, a parte boa, a parte ruim, né, e no mundo corporativo, isso me afetou bastante. Então, eu esperava para falar alguns exemplos, né, esperava para falar, eu respeito muito a questão da hierarquia, então, se algum chefe me falou uma coisa, eu posso até não concordar,
mas eu procuro palavras para não concordar. Então, isso tudo, assim, eu preciso tratar. Eu procuro, faço terapia, mentoria, enfim, para que isso não me afete, né? Porque se você não fala a sua opinião, se nós nos calamos numa posição importante, isso não, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, dedicação, diversidade e determinação, que as convenções tradicionais, né, que para pertencer devemos ter uma aparência, né, ou que agir de determinada maneira, né? Então, o que eu acabei de falar, né, poxa, será que no mundo corporativo, na auditoria, né, eu vou falar da minha carreira, né, quando eu comecei, o auditor ele devia ser um homem, né, quando eu comecei era uma carreira masculina, hoje não mais, né? Então, por quê? A gente tem que desmistificar, desconstruir isso. Então, eu gosto bastante desse slide porque ele mostra que nós estamos passando por uma transição, claramente. As mulheres estão passando por uma transição. Então, quando eu entrei na minha carreira, eu queria me encaixar. Então, o lado esquerdo do slide. Claro, eu queria seguir um padrão, Então, eu falava grosso, para falar como homem. Eu queria usar salto para ter a altura do homem. Eu queria trabalhar mais que o homem. Eu queria ser que os meus colegas homens, né? Eu queria ser igual ou mais que eles. Isso custou muita coisa da minha vida pessoal, muita coisa. Eu vejo que hoje as mulheres que estão iniciando a carreira, e eu mesmo me desconstruindo, me transformando, nós queremos pertencer, que é diferente. Né? Que a mulher, do jeito que nós somos, com as nossas características e com as nossas diferenças, nós temos nosso espaço. Então, a mulher não precisa mais, e como eu pensava erroneamente, que eu tinha que seguir um padrão para ter um cargo, para ter sucesso na minha carreira. Não, eu, da minha forma meio Dory de manhã, porque de manhã eu não funciono, até né, me esforçando aqui, né? De manhã eu funciono devagar, eu funciono mais à noite, com as nossas diferenças, né? Se eu sou mãe, se eu não sou, se eu cuido de pai ou não cuido, se eu tenho cachorro ou não, com as nossas diferenças, né? Nós temos que respeitar as diferenças. Isso, eu vejo assim, essa mudança. A minha geração está passando por essa mudança. Então, as milênios, as jovens profissionais, elas chegam até na KPMG e falam, poxa, mas será que precisa de discussão de gênero? Será que a gente precisa do no ainda? Precisamos. Nós precisamos, porque enquanto nós tivermos no mercado corporativo, no mercado de trabalho, principalmente no mundo corporativo, né, homens e mulheres como eu, que, poxa, achava que a gente deveria se encaixar, que as mulheres precisam se encaixar e não pertencer, a gente precisa falar. Está acabando, mas só para, obviamente, né, deixar um exemplo, né, a Michelle Obama, vocês todas conhecem, né, que é Quebrando o Padrão, que ainda ela fez e faz parte desse movimento, claramente, né, que da questão de eu sou boa o bastante, eu sou boa o suficiente, né, para aquela posição. Então, eu sempre falo sobre isso também, né? Vou deixar por aqui, enquanto eu termino a minha frase. Nós mulheres sempre pensamos, nós temos essa dificuldade, né? São vários papéis. Então, mas uma parte positiva é que nós somos estrategistas. Mesmo que vocês não gostem de admitir, quando nós lidamos com muitas coisas durante o dia, a gente começa o dia tendo que lidar com várias situações, nós deitamos na cama e falamos, cara, como é que eu consegui fazer isso? Isso é estratégia. A gente tem que pensar como estratégia para a nossa carreira também. Né? Nós, às vezes, queremos um cargo, uma posição, a gente tem que falar que a gente quer aquele cargo, aquela posição. É a questão da ambição comunicada. A gente tem que falar para as pessoas que a gente quer ser promovido. E o caminho para a promoção não precisa ser um caminho tortuoso, que a gente gosta de usar estratégia, mil voltas, e falamos e fazemos, enfim. O caminho para a aceleração profissional, ela pode ser mais reta, ela pode ser mais direta. Se a gente comunicar, se a gente falar com as pessoas o que a gente quer ou o que a gente não quer também, né? Ou o que a gente quer para o que a gente espera para aquele trabalho. Olha, eu quero ser sócia no meu caso, né? Eu quero ser presidente da KPMG. E eu quero, porque se eu quero ser presidente, a Patrícia vai ser presidente da América do Sul, vai ser presidente global, porque nós fazemos isso. Nós trilhamos o caminho para as próximas. Isso que nós gostamos de fazer. A liderança feminina tem a ver com isso, de você dividir, de você também compartilhar.
Então, essa é a vantagem das mulheres no mercado de trabalho, no mundo corporativo. Por isso que tudo que agora é tão falado, né? Que o futuro é feminino, né? Nesse mundo digital que vivemos, cada um no seu quadrado, as mulheres cuidam de todos. Nós gostamos que todos, que a gente chega junto, a gente não chega sozinho. Então, queria fechar aqui agradecendo, para não passei 1 minuto do meu tempo, Patrícia, e deixar a parte boa agora com a Patrícia, que vai moderar o painel e com essas executivas. Obrigada, Paty. Excelente, Estela. Obrigada a você. Assim, eu falando da minha parte, né, não tem como não me inspirar, não me identificar, né, com todo esse estudo e com o seu depoimento também, né, Estela? Acho que não só o fato de a gente estar na mesma empresa, né, e de ter carreiras parecidas, mas eu acho que para todas as mulheres, né, do mercado, mulheres profissionais aí, de alguma forma se identificaram, né, com tudo que foi falado aqui. E eu queria, bom, primeiro eu queria passar a palavra para a Carol e perguntar para ela assim, de que forma que esse estudo te tocou, que você se identifica com ele, como que foi a sua carreira nesse sentido, Carol, de conscientização, papel de gênero, e ambição de carreira, né? Patrícia, primeiro, né, bom dia para todo mundo, agradecer o convite da KPMG, fico muito feliz de estar sentada aqui ao lado de tantas mulheres maravilhosas. E, bom, nossa, agora vendo a Estela falar, tudo que ela falava eu ia fazendo um link com alguma coisa que eu já passei na minha vida, né? Mas eu não vou conseguir falar tudo que ela falou aqui, assim, de todos esses recortes. O que eu posso falar, né, assim, da minha construção, como que eu vi, né? Primeiro que eu não tinha nenhuma consciência de nenhum tipo de discussão como a gente tem hoje, né? Posso me colocar na geração da Estela aí, né? A gente ainda está sendo educada nesse sentido, né? A gente não tinha isso, a gente não falava sobre isso. O meu exemplo de carreira e de sucesso era meu pai e nunca vi a questão do gênero como um impedimento de tê-lo como um exemplo. Isso para mim foi bom. Eu acho que talvez, eu não sei, se eu tivesse tanta consciência, se eu ia colocar um problema entre eu e ele ali num exemplo, mas eu nunca tive isso como um problema e sempre olhei para ele como um exemplo assim de carreira, de retidão e de sucesso que eu queria seguir. E para mim, em vários momentos, e lendo essas frases aí, eu me senti muito representada quando eu me via sozinha numa mesa, ao mesmo tempo que era muito ruim, porque eu sempre falava, gente, não é bom ser a única, né? Assim, eu ia gostar de ter uma outra mulher aqui. Eu também tinha uma força naquilo, tipo, não, eu vou ficar, e eu vou mostrar que a gente contribui diferente, que a gente pode ir além, né? Então eu tinha essas duas coisas no mesmo ambiente em todo momento, sabe? Então fui, né, minha carreira de mineração, um ambiente muito pouco acolhedor. Hoje eu posso dizer que bem mais do que 2007, quando eu me juntei a esse ambiente, né? A gente está muito mais maduro e depois eu quero falar um pouco sobre isso, mas assim, era um ambiente que nunca foi acolhedor, não tinham exemplos de sucesso ali dentro, né? E eu acho que me beneficiando dessa ausência de consciência, eu fui, né? E a forma como eu encontrei de lidar com a insegurança foi me preparando na parte educacional, vamos falar assim. Então, eu sempre achei que eu tinha que estar muito segura, né, tecnicamente, para estar naquele ambiente, para bloquear essas inseguranças. Então, eu tinha um plano de carreira muito claro, né, muito comunicado. Eu tive muita sorte de ter um gestor que era muito acolhedor, né? Então também vi isso aí na pesquisa da Estela. O ambiente acolhedor, não, o ambiente não era acolhedor, mas eu tinha um gestor acolhedor. E isso me ajudou demais. Hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus, né? Porque eu mostrava meu plano de carreira e falava o que eu queria fazer e ele falava, vai, né? Não tinha nenhum freio para mim. Então, foi muito positivo nesse aspecto, olhando para trás, o tanto que esse gestor foi muito acolhedor no meu início de carreira aí, quando eu busquei essa segurança, né? Tive mentoria, busquei uma mentoria externa, porque eu achava que eu precisava, né, de
era sempre assim, uma reafirmação, mas eu precisava de ter certeza que eu estava pronta, que eu estava fazendo tudo que era possível, né? Então, tive uma mentoria que até hoje, às vezes, eu ligo para ela para fazer uns follow-ups e tudo, mas foi muito positivo para mim também. E hoje, e tinha essa questão muito do pertencimento, sabe, Estela? Estou pensando aqui, essa mesa masculina, né? Eu me vestia muito de preto, né? É, quase nada de roupa feminina mesmo, não só roupa, mas assim, às vezes alguns traços e coisas assim, porque é aquela questão, eu tenho que estar aqui blended, né? Eu tenho que estar no meio deles, eles não podem ver tão claramente que eu sou uma mulher. E isso veio comigo muitos anos, né? De uns tempos para cá, nesse processo de consciência e tudo, eu fui vendo que não tem problema. Muito pelo contrário, né? A gente tem que ser a gente, enfim, os nossos traços, as nossas diferenças são positivas, elas agregam, né? E sempre agregaram. Então, assim, hoje é muito claro isso. Mas também acho que hoje é muito mais fácil, sabe? Porque as empresas estão mais diversas mesmo. Eu sei que está longe na proporção, mas a gente encontra outras, né, outras de nós ali. E é muito mais fácil a gente ser acolhida, a gente ter, a gente se sentir bem naquele ambiente quando a gente tem outras, né? Não somos as únicas na mesa. Isso é bom, dá um gás, sou a única, eu quero mostrar que eu posso, que não tem problema, dá um gás. Mas quando a gente encontra outra, dá um alívio, né? Então, assim, eu sempre falei, não é legal ser a única, não é legal ser a primeira diretora, não é legal, né? Mas tudo bem, dá um gás para a gente falar, eu sou aqui, eu tô aqui, mas eu vou trazer mais três, entendeu? E aí a coisa vai. Mas eu posso dizer isso, né, Patrícia? Assim, foi uma jornada durante muitos anos sem nenhuma consciência do que estava acontecendo, né? Dessas discussões. Busquei forças em vários desses pontos que a Estela trouxe aí, né, como antígenos para a questão da síndrome, também sem consciência, mas fui buscando isso, foi dando certo, mas acho que hoje, né, a geração que está vindo aí vai ser muito mais acolhida, vai estar num ambiente, se Deus quiser, muito mais sossegado para elas fazerem a carreira delas como elas quiserem, né? Eu também olho para trás, Estela, e acho que a vida pessoal foi bem impactada, né? Eu fico pensando assim, não, tinha muita decisão ali, filho, cachorro, não sei o quê, que estava lá ligado na carreira, né? Hoje eu consigo Sim, ver que os homens não fazem isso, o cara não pensa, será que está na hora de ter um filho? Oi? Né? São vidas diferentes, elas correm. A gente não. Será que está na hora de eu ter um filho? E se eu for promovida? E se eu não for promovida porque eu estiver grávida? E se eu tiver de licença? Nossa, esse negócio é um... A nossa vida, ela é assim, né? Assim, a gente não consegue andar com a carreira separada da pessoal por causa dessas pressões, desses vieses que tem por aí ainda. Eu espero muito que a geração que está vindo consiga ser mais suave nesse aspecto. nossa, eu também, Carolina. Bacana seu depoimento. Obrigada. Excelente, excelente, Carol. Isso é verdade, né? Eu acho que assim, as gerações futuras sempre colhem os frutos das gerações passadas, né? Quando a gente olha aí a luta, né, das mulheres aí das ondas passadas do feminismo, né? A gente também está colhendo algum fruto que elas deixaram, né? E hoje, a gente falando das nossas dificuldades aqui, a gente também está abrindo um caminho diferente, né, para quem está iniciando a carreira agora, né? E vocês aqui são exemplo disso, né? São inspiração e já não são as únicas mulheres na mesa, né? E, Carol, você falou, assim, essa questão do exemplo da mineração, né? Que sim, tipicamente é um ambiente bastante masculino, né? E eu queria passar a palavra para a Roberta, para ela falar um pouco da experiência dela. A Roberta também construiu a carreira dela, né, numa empresa de mineração. E eu queria saber, Roberta, como que você se identifica com tudo que a gente falou aqui? Roberta, o seu microfone está no mudo. Bom dia. Agora sim. Obrigada pelo convite. Eu quero parabenizar a KPMG por trazer esse assunto para a mesa, né? Essa tomada de consciência, ela pode ser abreviada, né? Jovens mulheres que ingressam no mercado de trabalho têm oportunidade de perceber
que não é uma dificuldade dela, uma falta de competência dela, e às vezes ela está sendo discriminada. Né? Às vezes, problemas que a gente traz da nossa cultura, da sociedade, que estão servindo de impedimento para o crescimento dela. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, a gente contribui para essa tomada de consciência. Então, parabéns. Eu espero que a gente possa falar sobre várias formas de discriminação cada vez mais no ambiente corporativo. E essa questão do espaço da mulher, do feminino no ambiente corporativo é muito importante. Bom, eu me masculinizei muito, né? Eu gosto muito da minha história, da minha carreira, mas o sucesso, no meu caso, eu precisei trabalhar muito em mim para ter comportamentos que eram esperados. E o comportamento esperado no ambiente corporativo é aquele socialmente atribuído ao homem. É a firmeza, é a agressividade, tem muito juízo valorativo negativo sobre sensibilidade, leveza, intuição, empatia, afeto. A gente, no ambiente corporativo, às vezes olha, nossa, como a pessoa é sensível, como se isso fosse negativo. E eu acho que a gente tem que ter um espaço dentro das organizações, dentro das nossas famílias, na sociedade de forma geral, para que as pessoas possam ser o que elas são de melhor. Quando no estudo a gente estava falando do que é autêntico, do que é natural. Então, se é natural ser sensível, não importa se você, né, se a sua sensibilidade ela é aguçada, não importa se você é homem ou se é mulher. Sensibilidade é uma característica fabulosa, inclusive no ambiente corporativo. Que nós deixemos de atribuir características ao sexo, né? Que a gente possa valorizar aquilo que é bom em cada um. E a partir do que, né, tirando essas apeias, esses limites, de você desenvolver o que é natural e bom em você, isso é muito mais rico, é muito mais produtivo para as organizações. Quando a gente tem jogo de cintura, por exemplo, né, e tem leveza para tratar algum assunto, isso em muitas tomadas de decisões é muito importante. Não só a agressividade, não só a firmeza. Então, no início a gente estava falando de rótulo, né? A gente saber conhecer os problemas é muito importante. A gente ter, né, essa consciência do que funciona, do que não funciona, do que eu estou passando, isso tudo é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, essa questão do rótulo, pegar uma caixinha de características, dizer que ela é atribuída ao homem, outra da mulher, e o que é bom é aquilo que socialmente é visto como uma característica do homem. Se a gente começar a enxergar as relações sem tantos rótulos, sem tantas amarrações, para que as pessoas possam ser livres a partir do que é natural, a partir daquilo que é dela. É muito mais fácil desenvolver algo que é natural em você. Se você é sensível, trazer essa sensibilidade para o seu trabalho em equipe, para a sua liderança, isso é muito mais fácil do que mascarar a sua sensibilidade e desenvolver uma agressividade, uma dureza, uma firmeza, que não é ruim. Em muitas decisões é muito importante que você seja firme, que você seja agressivo, mas que a gente possa desenvolver aquilo que é natural na gente. E na minha história de carreira, eu trabalhei muito traços que socialmente são atribuídos aos homens, né? Muita firmeza, muita agressividade. E isso, eu hoje, né, faço a minha meia-culpa, que quantas vezes eu estava numa discussão e falava assim, nossa, isso não é legal, isso é sensível demais, isso não avança. Quanto eu me masculinizei e passei a discriminar um comportamento que era importante para o grupo, para a decisão, para a liderança na organização. Então, assim, eu acho que tem uma contribuição muito grande das mulheres que ascenderam profissionalmente em perceber que muitas de nós nos masculinizamos e valorizamos
comportamentos atribuídos aos homens. Então, essa tomada de consciência ela é importante para quem está começando a carreira, mas é importante também para nós. Quanto que a gente, no fim do dia, como a Carol colocou, né, a gente se masculinizou, não queria mostrar, né, queria ser igual, queria ser aceita, aí não usava o cabelo solto, não usava maquiagem, não podia o colo, não podia aparecer, não podia ter decote, não podia ter nada. A gente estava ali muito estéril naquele ambiente. Mas quanto que o nosso comportamento está inibindo outras? Quanto que a gente está passando, né, com o tempo, amadurecendo e permitindo que o feminino volte para nós? O comportamento, a beleza do feminino esteja em nós e que as mulheres que estão ingressando no mercado de trabalho, que trabalham conosco, possam perceber que o que é bonito do feminino delas também está em nós, para que elas não façam como a gente e se masculinizem. Isso eu acho que é uma mensagem importante. Nós temos um papel muito importante e aos poucos, né, cada um com as suas limitações, né, seja na terapia, na mentoria, com amigas, com amigos, discutir isso e permitir de volta o feminino e desmasculinizar, porque não é o que é masculino ou o que é feminino que é bom, é a competência. E a competência é muito mais simples, é um caminho muito mais linear quando ela é exercida a partir do que é natural em nós, o desenvolvimento do que já é bom em nós. Esse é um pouquinho aí do meu depoimento. Excelente, Roberta, excelente. Inclusive, eu tenho para mim também que um pouco dessa síndrome da fraude é a gente tentando se masculinizar tanto, né, e não conseguindo, obviamente, né, muitas vezes isso, a gente sempre acha que não vai alcançar o sucesso, porque a gente não tem aquelas características, né, que a gente está tentando imitar, né, então em vez de a gente colocar para nós o que a gente tem de forte, né, as nossas características que você tão bem ressaltou, Roberta, a gente fica mirando em exemplos ali e a gente nunca vai se achar bem-sucedida, né? Porque a gente não vai ter essas características masculinas que você mencionou. Inclusive, Roberta, eu queria colocar aqui, quando você começou a falar dessas questões, né, de falar do que é o homem e do que hoje as mulheres, as características femininas, né, que têm se valorizado, a intuição, o acolhimento, a gente tem recebido aqui algumas manifestações no chat, maravilhoso isso que a Roberta está dizendo, aplausos. Eu tenho um outro comentário aqui, Roberta, também, que fala o seguinte, ó, fui estagiária da Roberta no início da minha carreira profissional há 10 anos atrás. Sinto muito orgulho de dizer que ela sempre foi um modelo de profissional e liderança para mim. Obrigada, Roberta, por sempre me inspirar. Deixar registrado aqui esse depoimento. Bom, tem outras perguntas aqui, mas vamos seguir. Eu queria agora passar a palavra para a Miriam. A Miriam fez a carreira dela, né, na auditoria, que também, né, como a Estela mencionou, um ambiente com predominância masculina, né, e é uma situação que a gente tem tentado mudar, né, Estela, mas, enfim, a gente sabe que é um ambiente com essa preponderância, então eu queria que você contasse, Miriam, um pouco da sua experiência em relação a tudo que a gente falou. Seja bem-vinda. Bom dia, primeiramente queria agradecer a KPMG pelo convite e dizer que é um prazer poder fazer parte desse fórum, dessa discussão, e também é um assunto que hoje ele é falado, ele é conversado, a gente tem oportunidade de debater isso com muito mais abertura, então eu vejo isso como uma grande evolução que a gente tem assim, no mundo corporativo, nesse ambiente como um todo, né? E aí, falando só um pouquinho quem que é a Miriam, porque da minha experiência, né? Hoje eu sou mãe do Miguel de 13, da Marina e da Fernanda de 11 anos. E eu tive, por que eu estou falando dos meus filhos? Porque eu tive todos os três no âmbito da auditoria, né? Que é uma profissão extremamente demandante, né? E alguém falou assim, o melhor momento de ter filho ou não ter, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas retomando um pouquinho a minha história, e quando eu vi a pesquisa, e aí, Estela, lendo a primeira vez, eu falei assim, gente, eu me identifico com esses 11% que estão aqui. Eu não me senti impostora, mas eu sempre senti a necessidade de melhorar rapidamente, né? De não perder o trem ali, de poder estar caminhando nisso aí.
E por quê? Eu vim de uma família, eu tenho um pai e uma mãe, né, que são referência para mim, né? E a minha mãe, ela sempre foi um pilar profissional para mim, como exemplo de mulher, né? Ela sempre trabalhou, teve posição de liderança e sempre construiu uma carreira. Então, assim, ver uma mulher em posição de liderança trabalhando fazia parte do meu dia a dia, né? Da minha rotina, de ver minha mãe chegando em casa, trabalhando, enfim. E isso nunca me fez pensar, talvez de forma consciente, que o que eu tivesse seguindo, construindo na minha carreira, eu tivesse que me provar de forma diferente de um homem. Então, talvez não conscientemente, mas a gente sempre quer estar numa posição de boas entregas e de não estar ali por uma mera cota, né? Eu sempre penso que você tem que estar ocupando um lugar pela sua competência, independe de ser homem, independe de ser mulher, mas é aquela conquista. Então, eu comecei a trabalhar muito, muito, muito jovem, e entrei para a auditoria lá com meus 19, 20 anos. Sim, um ambiente extremamente masculino, fato, né? Eram pouquíssimas mulheres da minha turma, como a gente chamava, mas eu tive uma carreira de muito empenho ali. E é fato que a gente acaba desenvolvendo alguns traços, a Carol falou isso, e a Roberta também, masculinos, no sentido que às vezes a gente rotula como masculino, né? Uma coisa que a Roberta falou bem, rotular características e falar essa característica de homem, essa de mulher, como às vezes são características do ser humano, né? Você pode ser mais assertivo, você pode ser mais doce, tanto o homem quanto a mulher, né? E nesse caso, na auditoria, um ambiente muito masculino, eu posso dizer que eu aprendi a ser muito dura e exigente, e às vezes até em excesso, e a não ser tolerante a erros. Então, por quê? Porque o exemplo profissional que eu tinha era isso: errar era fazer algo errado e colocar todo mundo em risco. Era esse o mindset que as próprias empresas de auditoria, eu acho que elas foram evoluindo enquanto comportamento, né? Então, tinha essa questão de não ser tolerante, isso me fez ser uma pessoa muito exigente, por um lado com os outros e comigo também, mas também de viver situações onde, quando a gente está no mundo da auditoria, a gente lida com culturas muito diferentes, e tem uma situação que me marca, e toda vez que eu falo desse assunto eu lembro. Eu atendi uma determinada empresa que eles não conseguiam ter uma mulher na frente numa liderança, e eu era gerente ou sócia na época, não me lembro, desse projeto. E a gente teve que montar um esquema que, para falar com o presidente da empresa, tivemos que colocar os homens para entrar na sala na frente, mesmo não sendo parte do projeto, e as mulheres depois, para que houvesse um diálogo melhor. Mas isso eu entendo que ele tende a ficar no passado, sabe? Assim, Estela, a gente tem muita, muita evolução nesse sentido de forma global, inclusive. Então, feita essa construção, eu acabei saindo depois de mais de 20 anos em auditoria, eu fui para um ambiente corporativo, né, e aí só mais um ponto na auditoria, o que me fez crescer muito, a despeito de toda essa questão da gente ser muito cobrado, é você ter a oportunidade de entregar, e eu tive líderes fenomenais que hoje são grandes amigos. Então, se você ter liderança, igual as meninas falaram, uma pessoa de referência, uma pessoa que te acolhe, e que não olha o seu gênero para poder te dar oportunidade, isso fez toda a diferença na minha carreira de auditoria. Em nenhum momento eu me senti tolhida por ser mulher ou não, tá? Do ponto de vista de carreira. E indo para o mundo corporativo, e aí pensando em tudo que foi dito aqui, muitas vezes a gente, aí eu não sei se isso é síndrome da impostora, mas estava pensando, né? Às vezes você está de pau a pau para um projeto com um homem, uma mulher, você fala assim, homem se dá melhor com homem, porque homem tem mesmo assunto de homem, eu não tenho de mulher. Isso, na verdade, o que tem que colocar você é o seu profissionalismo, aquilo que você conhece daquele projeto. E eu estou numa empresa hoje que um dos valores dela é você não silenciar quando se deve falar. E por que eu resolvi trazer isso aqui, lembrando de todo mundo que falou? Porque eu falei com as meninas anteriormente, você ser genuíno naquilo que você determina é importante. E quando você dá oportunidade para homens e mulheres poderem falar e expor suas ideias de forma igualitária, isso é um acolhimento muito grande. Então, assim, você tem essência, tem conteúdo e vai falar, seja mulher e confie em você. Eu acho que tem uma questão muito grande, é da confiança da mulher em si mesma, nela confiar na ideia dela, nela investir na ideia dela e nela poder falar.
E essa questão de você se sentir aberta é muito importante. E não rotular, e não se rotular, né? Não vão me ouvir, ou porque eu sou mulher, eu não mereço essa posição. É algo que eu aprendi a construindo na minha vida. Eu sou de uma família humilde, se tudo que eu construí junto, né, assim, por esforço mesmo e por dedicação, eu acredito que a gente pode chegar em qualquer lugar quando a gente acredita na gente mesmo. Então, assim, é um prazer para mim poder estar aqui nesse estudo e falar o seguinte, me fez refletir mesmo. Mesmo não me sentindo uma impostora, eu sempre senti a necessidade de melhorar, de galgar um pouco mais e de estar em condição de atender a expectativa que os outros e eu mesma tinha para mim. Tá? Eu acho que, de forma geral, isso resume bem o meu posicionamento profissional hoje. Legal, Miriam. Nossa, os depoimentos hoje, gente, estão contundentes. Nossa, Patrícia. Não, assim, eu gosto bastante de ser co-líder do Novo, porque eu participo de muitos eventos com mulheres, né? Mas, de verdade, assim, eu não saio de nenhum igual. E hoje aconteceu a mesma coisa, assim, vocês três falando, né, da experiência de vocês, da carreira, né, que também é muito parecida com a minha. Poxa, igual, né, a Carol falou, poxa, são igual, pessoas, nós somos iguais, né? Então, isso dá uma tranquilidade, né? Pô, não sou só eu, né? Então, é muito bom. Obrigado de verdade para vocês três. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou pegar uma aqui, ó. Estou em momento de transição de carreira, o que me faz questionar ainda mais. Sinto que quanto mais me qualifico, mais em dúvida eu fico. Sempre tenho feedbacks positivos dos meus líderes e mesmo assim parece que não consigo validar. Existem dicas para colocar em prática e nos adaptarmos a isso? Leituras ou outros? Bom, eu vou deixar as convidadas falarem. A gente falou um pouco aqui de mentoria, né, durante a apresentação da Estela, eu acho bastante interessante. A Carol deu um exemplo, né, prático que ela fez também, que ela buscou. Como leitura, alguns livros, tem um livro bastante famoso, né, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, é uma executiva do Facebook. É um livro que ele dá, enfim, vários depoimentos e várias dicas, né, de como a Sheryl fez para enfrentar a carreira dela, o crescimento dela, né. Bastante interessante, didático, divertido, é um livro que eu indico. O Becoming, né, o Minha História da Michelle Obama também, é um livro que inspira bastante, né, a Estela falou, a gente cita ele aqui no estudo, mas é uma mulher também que teve que se superar, né, e trilhou aí uma carreira de muito sucesso, então também é um livro que eu indico. Estela, você quer falar, quer dar alguma dica ou passo para as convidadas? Não, pode passar para os convidados, meu Deus, eu falei bastante. Então tá bom. Carol, você tem alguma coisa a complementar na pergunta aqui da Denise? Não, acho que o que eu posso falar, Patrícia, é o seguinte: todas passamos pelos momentos de insegurança, né? Eu acho que a qualificação é uma forma muito boa, né, da gente lidar com essa insegurança. Mas, de fato, a gente tem que se colocar em situações que nos desafiam para a gente se superar, né? Então, assim, sentar numa cadeira que às vezes você está um pouco desconfortável e você mesmo se provar, né? E ver que você dá conta e aí as suas histórias de sucesso vão te dando essas seguranças, né? Eu acho que sem se colocar numa situação de desafio, fica difícil a gente ter essa segurança abstrata, sabe? Ela tem que ser prática, você tem que se colocar naquele lugar e provar para você mesma, né? Não é para ninguém, é para você. Você tem que mostrar para você mesmo que você dá conta, né? Confiar que você já tem todos os estudos e todos os suportes técnicos que você precisa e aí isso vai te trazendo conforto, né? Ótimo, excelente. Roberta, você tem alguma coisa Olha, para complementar? tenho, e tem uma questão, né, que está dentro de nós, né, que está na esfera do indivíduo.
que é de você superar aí os seus medos, né? Todos nós temos, e se desafiar, o que a Carolina falou, né? A gente nunca chega pronto para uma posição, isso é muito importante, né? A gente chega com algumas características que nos habilitaram a chegar ali. Mas a vivência daquela experiência, ela é enriquecedora. Você se torna um diretor melhor, um gerente melhor, um coordenador, um analista, enfim, exercendo a função, né? Então, assim, o aprendizado a partir da coragem de ocupar uma posição acima da sua, diferente daquela que você tinha antes, te habilita também, né? Coragem para encarar o desafio. Mas tem uma coisa, né, dentro ainda disso, da esfera do indivíduo, que a gente, às vezes, busca muito competências técnicas, né? Um título, um curso, uma pós-graduação, enfim. Mas o trabalhar a competência emocional é muito importante. E a competência emocional para se relacionar bem com as pessoas de forma honesta. A competência emocional para ouvir não, para falhar e administrar a dificuldade, porque isso faz parte da nossa vida e não seria diferente no ambiente corporativo. Então, essa questão do competência emocional, porque às vezes a gente fica muito focada no título, na competência técnica, que é muito importante, mas igualmente importante é a nossa capacidade de ter maturidade emocional. E tem vários aspectos dessa maturidade emocional que a gente precisa trabalhar. E ainda na esfera do indivíduo, né, eu gosto de mentoria, gosto de terapia, tem vários profissionais que podem nos ajudar a nos desenvolver. Mas ele não é acessível a todos, né? Dependendo da sua condição financeira, do seu momento de carreira, você não pode acessar. Procure uma pessoa que você confia para te ajudar. Né? A mentoria nem sempre é remunerada, o apoio, a ajuda, né? Vamos chamar. Tem várias formas de você se ancorar em pessoas que podem te ajudar. Então, assim, tem que ser uma pessoa de confiança. Procura, né, uma outra mulher que se desenvolveu para poder te ajudar, para te dar dicas e dizer o que ela fez, né, de certo, de errado, para aprender com a experiência do outro. Acho que esse também é um caminho. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, que tem muito estudo, inclusive acadêmico, né? Tem um teto de vidro para a mulher ainda no ambiente corporativo. Ele existe, né? Ainda tem preconceito, ainda fazem avaliação, mas ela é mulher. Ou então, assim, embora ela seja mulher, ela é firme. Então, ainda tem discriminação. E aí também tentar perceber um pouco o que é da sua competência, que eventualmente está faltando, precisa se desenvolver, e o que ali naquele ambiente, né, pode ser um pequeno espaço dentro de uma organização, pode ser uma coisa dentro da organização como um todo, que está te impedindo. E aí uma dica, né? Você pediu uma dica, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? A gente é muito imperfeito em se avaliar, né? Às vezes a gente tem uma visão da gente que não condiz com aquela que está socialmente posta. Peça feedback. Peça às pessoas para se manifestarem. Olha, eu estou ali, né? Eu quero ocupar aquela função. O que você acha que está faltando para mim? O que você acha que eu estou fazendo que está me desviando? E peça para várias pessoas, porque aí vai te ajudar a ter uma visão mais realista de como você tem se comportado. Mas sempre, gente, para aquelas pessoas que você confia, né? Que vai te dar um feedback honesto, transparente, mas para você crescer e não para te diminuir. Essa é a dica que eu daria. Muito bom, Roberta, obrigada. Eu acho que a Roberta tocou num ponto aqui que a gente talvez não tinha falado antes, que era dos vieses inconscientes, né? Então, a questão do teto de vidro, isso muito relacionado, né, a algo muito mais profundo, né, que está enraizado nas pessoas por causa de cultura, né, por causa de história, de passado. Miriam, você quer complementar? Os maiores crescimentos profissionais que eu tive foram aqueles que me colocaram fora da minha zona de conforto. Tá? E a primeira coisa que eu acho que quando você está diante de uma situação, de um desafio, ou de uma decisão, ou de algo novo, e tem muito a ver com o que a Roberta falou, é o que você quer.
é você querer aquele desafio e assumir aquele desafio para você, aquela nova atribuição, aceitar elogios, porque às vezes a gente não aceita e não confia nos elogios que a gente aceita, a gente acha que está recebendo por qualquer motivo, menos pelo motivo genuíno. Aceitar e, além do pedir o feedback, que eu acho extremamente importante, eu pratico isso hoje, independente da minha posição, eu pratico isso, que é importante, independente da posição que você esteja, você pedir, é você aceitar e analisar aquele feedback para que ele possa trazer mudança no seu comportamento. Então, ser bem genuíno nisso. E, acima de tudo isso, é acreditar em você. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar na gente é a gente. E depois o mundo que o venha. Mas a gente precisa de acreditar que a gente é capaz, que a gente pode, como qualquer outro ser humano. Tá? Eu acho que seria isso só para complementar um pouco o que as meninas já falaram. Nossa, Ótimo, e gente. Tá? também, eu falei, semana passada eu fiz o takeover do Instagram da KPMG, uma coisa também que eu falei lá, que tem a ver com o que a Miriam falou agora, pô, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Então, assim, principalmente na carreira, né? Se você não sabe onde você quer chegar, é difícil, né? Você fica ali sujeito às intempéries, né? Então, poxa, pensa, aonde eu quero chegar, qual é o cargo, qual é a função que eu quero desempenhar. Aí sim, é fácil ver, não fácil, menos difícil a gente determinar, né? Quais são as habilidades que eu não tenho, eu preciso, aceitar o feedback, igual a Miriam falou, né? Igual tudo a Roberta falou também do telhado de vidro. Assim, mas fazer as coisas começam a fazer sentido, né? O que se escuta, o que se lê, né? O que aquilo tem a ver com você, com a sua carreira também. Gente, está havendo muitos comentários aqui. Deixa eu ler alguns para vocês. Gostaria de parabenizar a KPMG pela iniciativa e o painel tão rico de discussão. Adorei todo o conteúdo apresentado. O que mais gostei foi quebrar o padrão, né? Encaixar ou pertencer. Minhas experiências pregressas com gestoras mulheres eram sempre com mulheres que estavam tentando se encaixar. E essas relações eram sempre frágeis pela postura delas. Acho que reforça um pouco, né, do que a gente falou. Hoje, com a Carolina Lobato, tenho certeza ter uma gestora que não quer se encaixar e sim pertencer, sendo ela mesma. Registro minha admiração. Legal, gente. Bom, Delícia, né? mulheres sensacionais. Delícia escutar isso. Delícia! Parabéns. Mulheres sensacionais, inspiradoras, amando os depoimentos. Tudo que a Roberta fala é maravilhoso. Parabéns pelos depoimentos. Tem uma pergunta aqui, gente, que eu queria que vocês respondessem. Ela fala o seguinte, ó, a síndrome da impostora ocorre nas questões pessoais também, como, por exemplo, a sensação de incapacidade de ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Claro. Sim, e eu acho, Estela, muita questão do perfeccionismo da mulher, né? Ela Sim. acaba acumulando muitas funções, né? Mãe, filha, esposa, profissional, e ela quer ser perfeita em todas essas áreas, né? E não existe Mulher Sim. Maravilha, né? Não, e eu gostaria até da opinião das outras profissionais do painel, mas a pandemia, né? Porque o que aconteceu com a pandemia? Na verdade, as pessoas de casa nos viram como profissionais, né? Então, se eu saía de casa, era uma mãe boazinha, uma esposa amorosa, no trabalho, igual a gente está falando assim, aqui, né? Poxa, eu chego no trabalho, eu me converto numa profissional totalmente fria, calculista, enfim. Isso tudo agora com a pandemia trouxe para dentro de casa, né? Então, os filhos, eles olham para nós e falam assim, nossa, mas é isso que você faz no trabalho? Fica o dia inteiro sentada, né? Eles tiram sarro da gente, né? Mas é call, é budget, é orçamento, ficam repetindo as nossas coisas no jantar, né? Então, isso aconteceu muito. Só que a gente não consegue separar, né? Os homens também, homens, falando assim, tá falando um grupo de mulheres, né? Óbvio que acontece com homens também. Mas nós não conseguimos separar a casa do trabalho. Então, duvido que tenha alguém aqui que é responsável por uma residência, por uma família, que consegue fechar a porta do escritório e trabalhar as 8 horas por dia, né? E atendendo vários calls na sequência. Impossível, isso é inviável, ninguém consegue fazer isso, nem homem, nem mulher. Então, mas para as mulheres, isso pegou num ponto nosso mais profundo, porque ele enalteceu algum momento de insuficiência que a gente tem.
em algum sentimento de que não somos suficientes. Então, apesar de ter várias responsabilidades e dar conta de todas elas, no final do dia a gente não se sente suficiente, porque a gente não estava no homeschooling da criança, a gente não estava fazendo almoço, e a roupa e o uniforme, sei lá, a roupa enfim, não está passada. Não que a gente tenha essas responsabilidades, estou dando exemplos. Hoje as atribuições domésticas são separadas, a gente busca isso, ninguém está falando que a mulher tem que fazer nada disso. Mas, para nós, ela toca num lugar diferente. Então, até para vocês, né, para todas nós, né, que a gente fala, esse sentimento assim de insuficiência pegou na pandemia, até para comigo aqui em casa também. E só que eu sempre falo, nós somos suficientes, né? Mais do que suficiente. Só que a gente tem que igual um mantra, né? Você olha no espelho de manhã e fala, Estela, você é suficiente, você é suficiente. Como é que foi para vocês? Eu tenho até interesse de saber também. Bom, o que eu posso falar é o seguinte: primeiro que eu assumi uma posição nova durante a pandemia. Então, eu assumi um time novo em home office, né? E eu acho que o home office trouxe todos esses pontos, mas o que ele mais escancarou foi que a gente tem que ser possível, né, gente? A gente tem que ser um exemplo possível e a gente tem que se cobrar o possível, né? Então, assim, aquela coisa de supermulher que dá conta de tudo, que com certeza veio comigo na minha carreira toda, eu dou conta, eu faço isso, tá tudo dominado. Não, né, não é possível. A gente entendeu que isso não é possível e que também a gente não pode nem dar esse exemplo. Eu acho que isso veio muito claro para mim, assim, como líder hoje, eu não quero dar esse exemplo. Porque, na verdade, a gente tem que mostrar que é possível. E que o possível, gente. Hoje o Lucas entrou, hoje a mãe não vai entrar, né? Hoje eu vou ter que terminar às 6 horas, porque eu tenho que fazer uma atividade com ele, amanhã eu posso ficar até às 7, ou enfim. A gente tem que mostrar que isso é normal, né? Tem que normalizar as nossas diferenças e a nossa vida. E uma das coisas que eu acho que isso também pode ajudar, como um legado da pandemia, é o seguinte: é importante, né, que isso seja um exemplo de fato, claro, para as outras mulheres, porque uma coisa que eu acho que atrapalha muito a mulher a projetar a carreira é o seguinte: não, mas aquele gerente trabalha demais, eu não tenho esse tempo, eu sou mãe, tal, não consigo ser aquilo. Olha, aquele diretor viaja o mês inteiro, como é que eu vou fazer? E aí eu acho que quando a gente mostra uma liderança humana e feminina, a gente mostra para as mulheres que não tem isso. A gente trabalha 8 horas, igual um gerente trabalha, um supervisor trabalha. Não é isso, a gente muda a função, a gente muda a responsabilidade, mas a gente tem uma vida normal, né? E a gente tem os nossos filhos, as nossas coisas, e a gente erra e a gente está indisponível, enfim, né? Humanizar essa liderança e humanizar essas normalidades da nossa vida que hoje estão tão escancaradas, né, Estela? Eu acho que é muito isso, assim. A gente pode usar, né, esse aprendizado da pandemia para frente, né? Não tem nenhum cargo, o cargo não muda a disponibilidade que tem que dar para a empresa, né? Ou Não, a porque sua humanidade para lidar com seus desafios, né? Eu acho essa discussão assim da cobrança, né? E agora na pandemia isso fica gravado para quem tem filhos, né? Porque está ali, tem que administrar simultaneamente o trabalho e a maternidade. E assim, com algumas exceções, isso vem mudando. A mãe é mais sobrecarregada, isso é um fato. Né? Então, assim, com algumas exceções, a mulher fica ainda mais sobrecarregada agora no home office, né? Isso é inegável. Mas, assim, essa questão, né, da gente, tem uma frase que eu gosto muito do Tocqueville, assim, não seja torquemada de si mesmo. Assim, não fazendo, né, coro a Carol e a Estela, né, é o que é possível, né, quais são suas possibilidades de atuação, né, assim, a gente aceita muito uma cobrança social, né? Se a mulher tem uma carreira de sucesso no ambiente corporativo, mas ela não é boa mãe. Tem sempre um porém, assim, a sociedade é muito exigente com a mulher. E a gente a ser menos permeável a essa cobrança que vem da sociedade. É o que eu quero para mim.
Quais são as minhas Uhum. prioridades? Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, assim, também a gente glorifica demais o ambiente corporativo, né? Uma coisa é você ter sucesso no ambiente corporativo, você pode ter sucesso. Eu conheço mães maravilhosas que são mulheres de sucesso. Por quê? Porque priorizaram isso. Por que que tem que, né? O sucesso está só no ambiente corporativo? É uma Uhum. escolha. E quando a gente Sim. está menos permeável a esse julgamento do que é imposto socialmente, a gente fica mais livre para ter o sucesso que eu quero. Porque pode ser que eu não quero sucesso corporativo, eu quero um outro sucesso, eu quero um trabalho para pagar minhas contas, para me dar alguma satisfação, algum desafio, mas a minha prioridade, por exemplo, é a maternidade. E isso é tão ou mais bonito do que o sucesso de uma diretora, enfim. Também a gente começar a aceitar isso. Então, qual que é a minha prioridade? Qual que é o meu sucesso? Ser menos permeável ao julgamento que vem da sociedade. E aí você pode, o seu possível fica mais bonito, mais aceitável, Uhum. mais palatável, e a gente começa a levar a vida com mais leveza. Nossa, perfeito, Roberta. Isso daí, mas isso vem com a maturidade, né? No meu caso, não sei nos casos de vocês, porque eu gostaria de ter escutado, espero que tenham mais profissionais jovens em início da carreira aqui hoje com a gente. Eu gostaria de ter escutado isso quando era mais nova, né? Porque quando era mais nova, assim, eu ficava muito suscetível às pressões da sociedade que falaram assim: você precisa ter uma carreira de sucesso, uma casa, um carro, um marido, um filho, para ser feliz, né? Gente, não é verdade. Isso não é assim. Isso é muito individual, né? Como a Roberta falou. E eu queria ter escutado isso quando era mais jovem. Então, poxa, obrigada, assim, muito importante o que você acabou de falar. Eu acho interessante quando ela falou, realmente assim, é uma percepção. Meus filhos começaram a falar assim, mãe, então trabalhar é fazer reunião, né? É isso que é trabalhar. É porque o tempo todo ele entra aqui, estou em reunião, espera aí um pouquinho, não pode ser agora, estou em reunião. Então eu falei, gente, como que eu vou desmistificar isso na cabecinha das crianças depois que não é ficar fazendo reunião, né? Mas na cabeça das crianças isso acontece. E o interessante do desafio do home office é porque eu entendo que todos tivemos que nos adequarmos, sabe? E passamos por muitas dificuldades. E muitas vezes tem uma gerente minha que fala isso, a gente tem que escolher qual pratinho que a gente vai deixar cair, porque se ele quebrar, ele vai causar menos estrago. Então, às vezes, tem um pratinho que vai ter que cair realmente também. Porque antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos, né? Então, assim, a sobrecarga que veio, a depender da área que a gente trabalha, e eu posso falar, eu trabalho com orçamento, fechamento, pandemia e tudo, nos primeiros meses foi surreal, assim, a gente teve que se reinventar para poder fazer tudo que tinha que ser feito pelo bem maior, né? Vamos dizer assim. E aí uma carga de trabalho muito grande e uma questão da maternidade mesmo, que é difícil, porque a Roberta bem disse, tem aula virtual que foi novidade para a gente, eu tive que voltar lá para a quinta série para aprender geografia, história, tudo de novo, para poder ajudar meus filhos, matemática, Então, enfim, foi assim, de sentar junto, de dar independência para as crianças, então foi um desafio diário que eu não falo que assim não é fácil, independente de você ser líder, né? Não importa a posição que você tenha, você vai ter a mesma dificuldade. E um desafio enorme que a Carol falou é você colocar a linha, ó, hoje eu preciso parar às 18 horas, porque eu tenho, não importa o quê, né? Não importa o quê, mas você tem alguma coisa do ponto de vista pessoal. Esse fim de semana eu preciso dedicar para mim. Então, assim, é uma troca que você faz e tem muito a ver com os pratinhos que você vai estar olhando ali para segurar. Isso exigiu muito da gente. E uma outra coisa muito interessante que, para fechar, duas coisas, uma que a Roberta falou, a questão da cobrança social. A cobrança social é uma coisa assim, se a mulher ela tem sucesso, ela tem que ter, e é isso, talvez ela tenha que ser isso, isso e isso. E não, o sucesso, ela depende da prioridade de cada uma. Ela pode não querer ser mãe, ela pode não querer casar, ela pode ter opções de vida diferentes e ter sucesso. O sucesso, ele não é um cardápio que você compra num restaurante e fala, eu quero esse prato, ele funciona assim. Ele é muito individual. E eu acho que, para fechar, a grande questão é tentar levar isso com leveza, o que não é fácil, porque no início dessa pandemia, eu acho que a readequação ela exigiu muito de todos nós.
E hoje eu acho que a gente ganhou, aí depois de um ano, né, gente? Eu, pelo menos, estou em home office há mais de um ano, já posso dizer agora, né, em abril, foi aprender a levar isso com leveza e não somatizar tudo aquilo que vem para você e separar o que é ser mãe, o que é ser, né, estar no seu lar com a sua família e o que é estar Ninguém tem culpa de nada que acontece em lugar nenhum, a despeito de você estar no mesmo ambiente com tudo nesse momento. Assim, pelo menos essa é a visão que eu tenho do pandemia na nossa vida aí. Legal, a gente acaba fala de carreira e tudo, mas a gente acaba voltando para essas questões de maternidade, de casa, né? Isso aí realmente é algo que acompanha a mulher, né? Bom, nós temos aqui mais 4 minutinhos, gente. Bom, tem diversos parabéns aqui no chat, realmente, uau, debate de alto nível, parabéns. Muitos homens se manifestando aqui também. Bom, eu vou deixar aqui 1 minuto para cada uma, só para a gente fazer, então, um encerramento final. Carol, se você quiser concluir aí, passar a sua mensagem final, para a gente se despedir do pessoal. Bom, Patrícia, de novo, né, parabenizar a KPMG por trazer esse assunto. Eu acho que normalizar essas discussões é muito importante, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, como líder, é colocar esses assuntos na mesa, quanto mais melhor, né? Acho que é importante a gente trazer os homens para essa discussão, e o tempo vai trazer maturidade nesse aspecto para as empresas, né? Eu posso falar que a Anglo American hoje, que me juntei há pouco tempo, é uma empresa muito madura que tem 4 anos aí que está nessa pauta, né? Colocando isso na mesa sempre, trazendo a liderança para atuar ativamente nesses assuntos. E eu acho que isso é o que a gente pode fazer por todo mundo, né? Pelas gerações que estão vindo. O nosso dever aqui, né, hoje, como líderes, é deixar um legado melhor e mais suave para as mulheres que estão vindo. Então, eu acho que parabenizar a KPMG. Eu fiquei muito feliz de ver as mensagens aqui. É muito legal, né, ver que a gente está trazendo novas discussões, despertando consciências aí, né, como a nossa própria. Enfim, assim, eu acho que é muito importante a gente manter a pauta, né, e fazer essa pauta ser normal e suavizar a vida das mulheres que estão vindo por aí, para elas terem uma tranquilidade maior do que a gente teve. Olha, além de, mais uma vez, né, parabenizar por esse espaço, né, muito legal esse espaço que a KPMG está dando para a gente poder fazer esse debate e trazer pessoas que não são conhecidas, né, para a gente conversar sobre isso. Eu vou deixar aqui um convite para que a gente seja generoso com o outro, que a gente não rotule ou não estigmatize o comportamento do outro. Especialmente a mulher, seja generoso com o seu colega de trabalho, com a sua colega de trabalho, né? Acolha. Se você já, né, conseguiu avançar na sua carreira, distribua o que é o fator-chave de sucesso para você. Talvez possa ser para a sua colega. Então, assim, é um ambiente de maior empatia, de maior generosidade, de maior acolhimento, mas também para o seu colega, né, homem, esclareça o que é, né, o que na sua percepção atrapalha, o que você espera, porque no futuro aquele indivíduo pode estar fazendo escolhas de carreira de outras pessoas, homens, mulheres, enfim. Então, é um convite para que a gente possa espraiar esse conhecimento, sabe? Compartilhar, ser generoso. Essa consciência que hoje está em nós, que ela possa estar no ambiente corporativo. Então, eu quero encerrar minha fala fazendo esse convite, que a gente tenha atenção a isso e possa cada vez mais dividir essa consciência para que no futuro a gente tenha cada vez menos discriminação. Bom, gente, além de parabenizar novamente a KPMG, dizer que foi um prazer estar aqui essa manhã, foi uma quebra do dia excelente, trouxe leveza, foi um momento gostoso, assim, de ouvir experiências, de poder refletir em si mesmo. Então, assim, super parabéns, e é um fórum que eu acho que tem que ter muita continuidade, porque a gente ainda tem muito chão pela frente aí, tá? Dizer o seguinte, 2 mensagens: somos todos humanos.
Independente de onde a gente estiver, somos todos humanos, independente da nossa posição, somos todos humanos, e a gente está aqui para poder contribuir um pouco mais para melhorar essa humanidade, né? Que a gente precisa exercitar com gentileza, com humildade, com carinho, com todos. O Eugênio, que é o presidente da Localiza, ele mandou um vídeo no meio da pandemia que eu não esqueço a mensagem dele e eu queria deixá-la aqui para vocês. A gente pode estar todos podemos estar na mesma tempestade, né? Vivendo esse momento, mas a gente não necessariamente, e bem provavelmente, não estamos no mesmo barco. Então, ter empatia com o outro, porque o meu barquinho pode não ter ar-condicionado, o seu pode ter. O meu barquinho pode ter algumas questões que o seu não tem. Tem um vídeo excepcional que fala sobre isso. A tempestade pode ser a mesma, mas a gente tem que ter empatia de saber que o nosso barquinho pode ser diferente. E é essa mensagem que eu queria deixar. Somos todas mulheres, né? Mas os nossos barquinhos são diferentes, a nossa experiência é diferente, tudo que a gente traz é diferente, as oportunidades que nos apresentaram e como a gente reagiu é diferente. Mas a gente tem como fazer isso uma experiência melhor. Isso é o que eu realmente acredito e que desejo a todos vocês. Muito obrigada aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso evento. Queria agradecer mais uma vez a Miriam, a Roberta, a Carol, a Estela. E eu desejo um excelente dia a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia aí. Tchau. Bom dia. Obrigada, bom dia.